Há cerca de 2 semanas, aqui mesmo no nosso podcast Arreda Pra Cá, nós conversamos sobre a insegurança na área central mediante o furto ostensivo de carros. A palavra morador em situação de rua surgiu em razão de alguns dos infratores estarem nessa condição. Vamos continuar conversando sobre esses personagens que compõem a paisagem da maioria das cidades brasileiras e até mesmo no chamado Primeiro Mundo. Quem são, de onde vêm e o que está sendo feito para resolver essa demanda que envolve a comunidade. Bom, para essa conversa de hoje, nós convidamos o secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora, Gabriel de Santos Rocha, que todos nós conhecemos como Bial, que tem na carreira ações como vereador, deputado estadual e que agora atua na instância municipal. Também são nossos convidados o médico psiquiatra Dr. César Melo e Newton Azambuja, da Associação de Moradores da Região Central de Juiz de Fora. A todos, nós agradecemos ao convite, porque vamos discutir um tema de interesse coletivo, né, Ricardo? É isso, agradecemos também aos nossos parceiros, patrocinadores que estão sempre conosco aqui, o Sindicomércio, que representa aí os comerciantes, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Bares de Juiz de Fora e similares, e ainda o Sinteac. Muito obrigado pela parceria e por acreditar nesse projeto aqui do Arreda Pra Cá, que tem esse propósito de trazer à mesa de debates temas importantes e fundamentais e aprofundar essas questões aqui em Juiz de Fora. Quer dizer, nós agradecemos especialmente a você que está nos acompanhando pelo YouTube e depois também pelos nossos shorts nas redes sociais. Vamos começar a nossa conversa, Ricardo? Já apresentamos os nossos convidados. Vai o primeiro kick. A gente trouxe esse tema para cá. Eu quero, inclusive, começar com o secretário, que certamente vai ser bastante questionado durante esse tempo aqui e que envolve a situação, as pessoas em situação de rua, que já foram chamadas de moradores de rua, até de mendigos em anos atrás, e hoje passaram a ter essa denominação para tentar, acredito até, trazer essas pessoas mais próximas do convívio com a sociedade, e muitas ficaram, inclusive, durante um bom tempo afastadas por diversos motivos. Mas de que maneira que a prefeitura que assumiu entende que o tratamento da população de rua tem que ser dissociado da segurança pública, o que muitas pessoas não têm compreendido, inclusive há relatos de criminosos se infiltrando dentro dessa população para praticar crimes. Bom, boa tarde, é um prazer aqui estar com o Newton, Dr. César, PC. Ricardo, é um prazer estar aqui no Arreda Pra Cá, né? Eu acho que sucesso, né? Mas vamos lá, estou aqui como secretário especial de Direitos Humanos. Primeiro explicar o que é isso, né? A prefeita criou lá em 21, uma secretaria que tem um nome especial, quer dizer, especial porque ela não executa e nem ela é meio, a gente articula dentro do governo. É levar o olhar dos direitos humanos para toda a estrutura da prefeitura, seja a Secretaria de Obra, Educação, Cultura, Saúde, esse olhar dos direitos humanos. Então, nosso papel é o chato dentro do governo, né? É garantir que as pessoas respeitem as outras pessoas em todas as ações, projetos, programas da prefeitura. População em situação de rua, né? Quer dizer, a gente trabalha desde 21. Primeiro, não é resultado, né? O povo em situação de rua não é resultado de escolhas pessoais, não é por causa de preguiça, quer dizer, mas é uma consequência estrutural, né, de um modo de produção hoje no mundo. O problema é no mundo, não é no Parque Alto, Juiz de Fora, Brasil, é no mundo. O país mais rico do mundo hoje comporta a maior população em situação de rua. Os Estados Unidos tem mais de 1 milhão de pessoas morando nas ruas, mais que a Índia. Então, esse é um problema estrutural. Não vamos resolver enquanto esse modelo no mundo todo estiver prevalecendo. Mas o nosso papel é construir essas políticas, né? Quer dizer, então, essa situação, né, de estar na rua é resultado de processos complexos de exclusão, né? De exclusão social. É uma desagregação da família, um problema de desemprego, um problema de fome, aquela coisa toda. Então, exige respostas do poder público também igualmente complexas, né? Articuladas, fundamentadas, quer dizer. Então, as políticas efetivas, né, elas devem combater, e é isso que nós estamos trabalhando desde o primeiro momento, quer dizer, não apenas a pobreza material, mas também a violência simbólica que há contra essas pessoas, né? E também a negação da humanidade, né? Então, a primeira ação da prefeita, em 21, nos primeiros meses, foi instituir um comitê
que existia lá no início, quando Flávio Schecker era secretário da Assistência Social. Criou, mas ao longo do tempo foi desativado. O que é o Comitê Pop Rua? Representação de toda a estrutura da prefeitura, representantes de entidades que trabalham, né, com pessoas vulneráveis e representantes da população estadual, para pensar e criar uma política. Né? Quer dizer, a prefeita chegou e deu sinal. Olha, são pessoas, são cidadãos de Juiz de Fora e merecem, são sujeitas de direitos e merecem uma atenção nossa. Ninguém está na rua porque quer. Né? Há um problema complexo nisso aí. Então, qual é a retomada do comitê? Eu vou chegar lá, eu quero contar esse histórico até para a gente contextualizar o porquê que estamos aqui. Em debate, esse comitê começou a reunir, um debate intenso, tenso, né? E, olha, temos que construir uma política municipal. Né? O Brasil é o primeiro país do mundo. Já em 2009, o Lula criou a Política Nacional com o olhar dos direitos humanos. Até então, no mundo não existia o poder público, né, com políticas efetivas para garantir direitos dessa população. Primeiro, baseado em direitos humanos, não apenas em assistencialismo. Pop Rua não é só casa e comida, é cultura, é segurança, é assistência. Segmentadas, quer dizer, há grupos diferenciados, e nós vamos tratar isso aqui muito hoje. Há grupos diferenciados. Tem aquele que rouba fio mesmo, para garantir o crack, né, num depósito clandestino que é em Juiz de Fora, que paga o fio que recebe com pedra. Já detectamos isso e isso já foi acionado, inclusive, pela Polícia Militar. São ações intersetoriais, né? É assistência, mas é também a educação, é também a saúde, é também a FUNAL, falar através da cultura, focadas na reconstrução de vínculos. Muitos estão na rua porque rompeu o vínculo familiar, né? Então, toda aquela questão além das ofertas de serviços materiais, vincular ele a uma comunidade, a um novo vínculo familiar, retomada do vínculo à família. Livre de estigmatização, né? Há um processo permanente nosso dentro do governo de capacitar policial, as guardas, né? os atendentes das UBS, dos CRAS, e voltados para a autonomia. Tudo política voltada com programa de moradia, de trabalho, de geração de renda, né? Associados a uma atenção psicossocial. E está aqui o nosso homem do CAPS. Né? Então, com base nisso, construiu uma proposta de política. Ela encaminhou para a Câmara em maio de 22. A Câmara ficou até agosto de 23 debatendo isso com a audiência e aprovou. É um dos primeiros municípios brasileiros a ter uma política municipal para a população em situação de rua, né? Com uma série de objetivos, diretrizes, tal. Né? Não, é só para não ficasse muito monólogo seu, você vai voltar até para apresentar essas suas propostas. Eu queria ir lá no Newton, antes de Dr. César, porque ele hoje está falando para um segmento que está sentindo diretamente na carne, que é a situação dos moradores da região central da cidade. Qual que é o sentimento que vocês têm hoje? Pois é, vamos começar assim, né, até comentando o que o Bia já falou. A palavra é mendigo. A palavra mendigo, ela existe desde Roma, né? Nós temos aí do latim mendicus, essa é a palavra correta. Então, essa amenização de população em situação de rua, né, como se tivesse uma população em situação de casa, uma situação. Então, ela define muito bem. E, apesar, óbvio, do posicionamento ideológico do secretário, a mendicância existe muito antes do tal modo de produção que ele se refere, né? Portanto, está aí a origem da palavra no latim romano. E realmente isso é um problema que atravessa o mundo feudal, ela vem por aqui e chega em Juiz de Fora em 2025, de maneira especial no centro da cidade. E mais especial ainda na rua Mister Moore. Então, os moradores do centro da cidade, eles estão sendo obrigados, né, e se sentem incomodados de ter que absorver essa obrigação que, de certa forma, entende que o poder público deveria está dando conta disso de alguma forma melhor do que está agindo atualmente. Fala, eu sou obrigado a todos os dias de manhã, antes de abrir minha loja, limpar fezes humanas e urina da porta da minha loja. O que me impõe essa obrigação? Então as pessoas se revoltam. E se revoltam por razão, não é? Afinal de contas, elas são duramente tributadas por
por um governo, por um Estado que vem, nos faz eternos inquilinos da nossa cidade, né? A gente tem que pagar IPTU para não perder o imóvel que tem. E essas pessoas não estão felizes. Elas se sentem inseguras. Eu conversei com uma moça e ela chegou a chorar em relação lidando com esse tema. Pois é, eu saio de casa, eu pego um ônibus, eu venho trabalhar aqui no centro da cidade, eu nem moradora do centro, e me deparo toda manhã com lixo, cocô mole, às vezes vômito, resto de comida. E a gente vai falar sobre isso. Isso nem é culpa da prefeitura. A própria população colabora com essa permanência dessa situação e conversando com pessoas da assistência social, a gente vai desenvolver isso um pouco melhor. E fala, eu tenho para começar o meu dia, né? Isso é ali no centro, na Mister Moore, prossegue na região do Santa Cruz Shopping, já está se espalhando para fora do centro um pouco, já tem um ali na Rua Belmiro Braga, a gente já veio voltando para uns viadutos, isso é muito dinâmico. É muito dinâmico, muito difícil, eu entendo a dificuldade, mas a gente entende que seja lá o que está sendo feito, e a gente vai detalhar isso, o centro da cidade não está feliz. As pessoas estão se sentindo inseguras. Era um centro da cidade de Juiz de Fora, para quem conhece, né? Tinha uma vida noturna, a gente frequentava o centro da cidade, ia no Churraspitos, a gente ia no Dreams, Rafas, tinha uma vida noturna. Não existe mais a vida noturna. A partir de 6 horas, anoiteceu, as pessoas já não se sentem mais à vontade de transitar no centro da cidade. A gente passava pelas galerias à noite, as grades já vieram. Os imóveis desvalorizam, as pessoas se sentem desestimuladas em abrir novos negócios. Isso é ruim para a prefeitura, que deixa de arrecadar, porque deixa de ter novos negócios. A construção civil também, né? Às vezes ela está tentando reagir, tem novos empreendimentos, mas as pessoas preferem frequentar os shoppings do que frequentar o centro de Juiz de Fora. Juiz de Fora, no passado, recebia nos finais de semana, especialmente no sábado, pessoas que vinham das cidades vizinhas fazer compra no centro de Juiz de Fora. Perdeu esse glamour. E sabe o que as pessoas Perdeu. perguntam mais, sabe, Milton e o César? As pessoas vão entender por que ele está presente aqui hoje no debate. Porque já chamamos Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal, Prefeitura de um modo geral, Vara de execuções, vara de execuções, Judiciário, sociedade civil organizada, entidades de classe, e agora até o doutor César Mello aqui como médico psiquiatra, porque as pessoas não sabem mais a quem recorrer, porque são pessoas que estão na rua, a gente calcula aí, gente que eu digo através de números que a própria universidade já trouxe, são mais de 1.000 pessoas hoje nas ruas de Juiz de Fora. Nós temos um dado exato hoje, porque foi feita uma pesquisa 3, 4 anos atrás, mas certamente mais de 1.000. E muitas pessoas dessas que circulam na rua com seríssimos problemas de saúde mental. Então, a quem recorrer? A segurança pública, a prefeitura, a medicina? A quem a gente busca ajuda? Eu acho que até o primeiro passo é perguntar o perfil. Quem são esses pacientes? Então, estatística mostra que 67% da prevalência desses moradores de rua tem transtornos mentais. Se você pegar pela vida toda, 77%. Então, se você imaginar um número, cada 10, 7 tem problema de saúde mental. O que me assusta, Paulo e Ricardo, são meus amigos queridos, é que se eu tenho um paciente, um morador de rua, tem um infarto, e você liga, você é uma pessoa transeunte, você liga e manda chamar o SAMU, eles vêm para tratar, recolhe, faz um trabalho perfeito. Parabéns ao SAMU. Muda a cena. Eu tenho um paciente psiquiátrico, um esquizofrênico, que ele está alucinando, começa a tampar pedra para todo lado. Convido aos senhores, todos que estão aqui, liga para o SAMU. O que eles vão falar para você? Chama a polícia. Eu nunca entendi isso. Confesso a vocês humildemente. Isso não é só em Juiz de Fora, no Brasil inteiro. Então, se eu tenho um assaltante, eu vou chamar uma ambulância. Tem um assaltante aqui, então vou chamar uma ambulância. É surreal o que está acontecendo. E me preocupa, porque você tem uma estatística nessa população de dependência química. E essa população de dependência química tem que ter internação.
e falta leitos. Também não quero culpabilizar a prefeitura, sou amigo, sou do sindicato, sou amigo de todos, mas é uma voz que eu estou falando há muito tempo. O Ricardo sabe das minhas revoltas. E a gente não vê a solução, a gente não vê a luz no fim do túnel. Eu participei da famosa extinção dos hospitais psiquiátricos. É um projeto... Eu confesso a você, humildemente eu fui contra. Não fechar, tinha que fechar. Aconteceu o manicômio, eu deixo tudo claro, eu não sou corporativista. Devia ser preso e algemado, com responsabilidade civil criminalmente que deixou acontecer. Mas internação existe, tem que existir. Até porque você tem clínicas particulares. Eu queria que me explicasse. Pode ter clínica para rico, não pode ter para pobre. Se alguém puder me explicar, eu vou aceitar. E aí o pobre não pode internar? É surreal o que está acontecendo. E eu trabalho com uma criança e adolescente, até que não dá esse problema. Mas quem está nessa guarita de adulto está passando essa dificuldade. E a gente vai falando, e ninguém tem uma solução. Essa solução perpassa por isso. Por quê? Se você tem um paciente esquizofrênico, vou pegar, que é 1% da população mundial, você tem 30% gravidade. Se você imaginar desses 30%, você tem uma percentual de 30% que deveria estar internado. Isso é um risco para a sociedade. Então, enquanto eu, psicótico, eu vou e te assassino. A polícia vai e me prende. Por que não trata a causa? A gente está tratando a consequência. Eu não entendo isso. É surreal, gente. E tem uma coisa que tá... É surreal. Seria interessante que as pessoas entendessem, Celso. Você chega para o Biel e fala, ou melhor, o Biel chega para você e fala o seguinte: olha, tem uma pessoa em situação de rua aqui que ela não está bem, não. Ela vai fazer qualquer coisa, uma hora aí, vai provocar uma tragédia. Ela não está muito transtornada. Sim. Aí você pergunta, mas o que vocês vão fazer? Eu falei, eu não sei, porque a gente chega para ela, a abordagem chega para ela não quer sair da rua, não quer ser atendida, então deixa ela solta. O que faz nesse caso? Internação compulsória. Faça o documento de um colega psiquiatra que o juiz vai determinar e a gente vai internar. Se não tem na prefeitura, a prefeitura tem 51 leitos para uma população de 600 mil habitantes. Você entendeu? Eu acho muito pouco. Tudo bem que no passado, recente, era 1.500. Se está certo ou errado, está errado talvez. O que a gente via dentro dos hospitais psiquiátricos que eu participei, eu sou um pouco mais velho, hoje a gente vai tendo na rua. Isso é muito, pegando o que o doutor falou aqui, isso é preocupante, porque eu sou cerceado no direito de ajudar. E quando chega... Aí você fala assim, eu tive um debate no passado, acho que até eu contei para você, Ricardo, com um colega psiquiatra, não vou falar o nome dele, até uma pessoa muito boa, mas ele tem uma visão diferente da minha. Mas o morador de rua tem direito na rua. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para ele voltar para o seu lar, para o seu ente querido. Tudo bem, o direito dele é direito, mas tem muita gente que tem transtornos mentais. Então a gente tem que pegar e oferecer um tratamento para esse povo. Aí, Biel, a gente está percebendo que tem a questão social e tem um problema de saúde pública também, hein? Com certeza. E aí, é dos dois depoimentos, o que você filtrasse um pouco, porque eles apresentaram as demandas deles, justificadas, dando exemplo do que está acontecendo na cidade, e o poder público nasce dentro dos seus limites, porque tem coisas também que extrapolam a prerrogativa da prefeitura. Sabe, conhece, né? Há 20 dias atrás, a prefeita recebeu a Fernanda para discutir o problema do centro, né? A presidente da associação do centro, debatendo essa situação toda, né? Agora, olha, vocês têm dados hoje, né? A pesquisa mostrou isso, quer dizer, naquela época, 865 pessoas em situação de rua. Pra vocês terem ideia, de ontem para hoje, dormiram sobre a responsabilidade da prefeitura, uma cama com cobertor, com café da manhã, já 360 pessoas em situação de rua. Mas tem outras 500 não, né? Há todo um trabalho, quer dizer, primeiro essa questão do tratamento, né? Quer dizer, primeiro a gente respeita a pessoa. A gente tenta convencer aquele que tem problema, né, de saúde mental, transtorno, de se tratar. A gente busca a rede parceira. Eu sou muito crítico às comunidades terapêuticas, mas estão resolvendo nosso problema, cara. Já que o poder público não garante ainda esses leitos, esse acompanhamento, é uma coisa que a prefeita tem cobrado muito, o processo de saúde mental no município, né? Mas há uma rede parceira, seja de igreja evangélica, da igreja católica, criar as comunidades terapêuticas. Hoje tem mais de 50 encaminhados por nós, por desejo deles de serem tratados. Estão lá, né?
Mr. Mu, né? Reconhecemos aquilo ali. Sabe por que eles ficam na Mr. Mu? Lá não venta e tem câmera para dar segurança a eles. Por isso que eles estão ali, sabia? Não tem ninguém na beirada do rio, tem? Porque lá venta e não tem segurança. Eles vão lá porque a tua loja tem uma câmera, né? Eles sabem que estão sendo vigiados, né? Eles sabem quem é que está lá. Mas chega lá, Parque Alft hoje tinha uma família, um grupo, um núcleo, né? 2 homens e um rapaz, né? De onde vieram? Foram liberados do presídio essa semana. O Estado tinha uma responsabilidade com essas pessoas. Eles cumpriram pena, pagaram pelos seus crimes, né? Abriram o portão lá da Área Oswaldo Campos, vai embora, sem passar de onça, sem roupa, sem nada. Para onde é que eles vão? Vai lá para o Parque Alto, para Mr. Mu, até a gente reconhecer o problema dele, identificar qual é o nome dele, aquela coisa toda, né? E propor a eles as alternativas que temos, né? Tem hotel. Nós temos hoje dormir essa noite 30 pessoas no hotel. Um hotel ali na Getúlio Vargas. São as pessoas doentes, as pessoas idosas, são casais, são famílias, que é provisório, de garantir um mínimo, né? Há problema lá, há problema em todo lugar. Há infiltração de bandido, há bandido nos médicos, há bandido nos engenheiros, há bandido em prefeituras, há bandido em câmaras municipais, há bandido no meio da população. Tem pessoa que comete delito que está nesse hotel? Já foi identificado e a polícia tomou as providências. Uso de droga, né? É um delito pequeno, o uso do crack. E para mim é trabalho de saúde, não de polícia, né? A questão das drogas, o fator como uso, eu tenho uma visão diferente, doutor, né? Estão mais associados a uma consequência do que a causa de ir para a rua, né? O fato está na rua que passa a usar droga. Eu conheço pessoas que se alimentam com a pitulinha, a cachaçinha de R$1 que vendem no comércio, né? E se alimentam com isso. Então a gente tem toda ali, né, Parque Alft, né? A gente gosta de contar esse exemplo, né? Lá vivia o Delci, a Valtenci e a Alessandra. A Alessandra faleceu há pouco, são 2 irmãos, né? Tem todo hoje eles não estão mais lá. Conseguimos convencer o Delci a ir lá para o hotel, né? Depois que morreu a namorada dele. Na casa da Fernanda, ali embaixo, né? A Janete, aquela que pulava no lago, né? Tá? Convencemos ela a receber um tratamento, está numa comunidade terapêutica hoje, né? E temos notícia que ela está se recuperando. Criamos o programa Auxílio Moradia. A prefeita fez questão com um programa, né? A gente paga hotel, paga o aluguel dessas pessoas. Hoje temos 120 pessoas no Auxílio Moradia, né? Alguns estão lá na Uniacademia aprendendo a fazer pão. Muitos já deixaram a rua e isso não é divulgado. A integração chegou a mostrar um casal que era em situação de rua, casaram no casamento comunitário o ano passado, estabelecer, criar uma entidade e servem café no Parque Alft. Isso que vocês questionam, quer dizer, e servem o almoço, o jantar, né? Esse é um problema. Claro que é um problema, identificamos, tanto que a gente está começando a abrir o restaurante popular de noite já, estamos abrindo no sábado, para eles terem um espaço com dignidade para almoçar, e não jantar, não na rua. Que muitos ou não querem ir lá para o abrigo, uma série de fatores, regras, não pode levar meu cachorro, tal. Ou parece que essas regras estão mudando. Estão mudando. Quando a gente chegou aqui, cachorro não podia entrar, o carrinho não podia ficar, casais homoafetivos não podiam estar, o casal tinha que separar. Já mudamos essas regras. Já tem algum desses abrigos que já tem um canil, já pode levar o cachorro. E à medida que você vai construindo políticas, uma coisa que pouco se fala, porque dá certo, né? Nós temos um aquabox debaixo da alça do viaduto, 100 banhos por dia. Pessoas estão lá tomando banho. Recebe uma toalha, recebe um sabonete, um shampoo, banho quente, para garantir o mínimo de dignidade, para ele poder ir correr atrás do emprego, porque todos trabalham. É o trabalho informal, mas trabalho. Biel, essas pessoas nem incomodam tanto a população, ao contrário, a população até busca ajudar. O que incomoda são aqueles que se infiltram ali e que não estão querendo ajuda. Esses que o município já detectou quem são essas pessoas? Estamos. Quem chama da inteligência da guarda já está identificando. Mas o que fazer fazer com elas? Então? O que fazer com elas? Algumas foram presas, inclusive, né? Mas nós identificamos, por exemplo, né? Sempre, roubaram a fiação lá do Espaço Mascarenhas, lembra? População em situação de rua. Aí a polícia prendeu. O cara com tanto equipamento ultramoderno para cortar fio, né? Quer dizer, se fosse um pop rua, eu vendia aquilo né? de imediato. Nessa conversa que nós tivemos aí com o juiz, com o Evaldo Gavaza, com o Tadeu, da Secretaria de Segurança,
e também com o sargento da PM Militar, Vitor Albuquerque, eles já detectaram essa questão. Se eles vendem é porque alguém compra. Não é? Não existe uma tipificação de crime se não tem as duas pontas. Mas o que a gente está tentando discutir hoje, que é um problema muito mais amplo. A gente não pode dizer que todo morador de rua é autor de furto. Isso não procede, seria uma irresponsabilidade. Com certeza. Não é? Mas o que está preocupando não é só a questão da ação penal. É isso que o Nilton falou agora. É o próprio comportamento de sujar a rua, de ficar ali comprometendo o espaço. Essas ações também que chamam a atenção deles. Eu posso me aprofundar sobre Claro, você deve chegar. Podemos falar que isso aí, 6 horas da manhã, nós estamos lavando a Mr. Moore, já tem 2 anos. Todo dia de manhã é lavada a rua Mr. Moore, como é lavado Central, como a São Sebastião agora. Né? Então a gente reconhece que há esse problema, conversamos com eles, tentamos convencê-los, algum retira, chega gente nova. Né? Chega gente nova. No passado, eu sou testemunha, PC, Ricardo, né? O secretário de assistência, eu sou servidor da prefeitura há 48 anos, cara. Eu vi secretário de assistência de um prefeito antigo aqui, dando R$30 para cada morador, levava para a rodoviária, botava no ônibus, soltava lá em Muriaé, soltava lá em Dumont, 3 Rios. Mas aí você me mandava os deles para cá também. Que estamos vindo. Era uma empresa começando a vir para cá porque tem banho, tem um restaurante popular que almoça de graça. São 600 pessoas que almoçam todo dia de graça no restaurante popular. Não esteja longe, não. O vereador João Joanim falou recentemente num discurso na Câmara que ele defende que as pessoas que não são de Juiz de Fora, que vivem em situação de rua, a prefeitura deve promover uma forma dessas pessoas retornarem para a sociedade. Não, deixa eu acrescentar aqui então, ó. Já tem a implantação do programa De Volta para a Minha Terra. Foi aprovada pelos vereadores da Câmara Municipal durante uma reunião ordinária, segunda-feira agora, dia 25. Esse projeto de 38 de 2025 é da vereadora Roberta Lopes. Segundo ela, na justificativa, tem o objetivo de oferecer apoio a pessoas em condições de vulnerabilidade social que desejam retornar à sua cidade de origem. Tá, isso já existe, PC. Já existe. Há um serviço de imigração, 60 pessoas por mês acessam esse de imigração. São 2 pessoas por dia. A gente desloca, acerta a documentação deles. Tá? 2 pessoas por dia a gente atende por isso. Mas, na realidade, o que está embutido nisso aí tudo, né, é superficial e é retrocesso. E o engraçado, né, essa vereadora começa a falar mal da China. Isso é o modelo chinês, cara. Sabe, de exclusão. Né? Olha que ironia, né? Ela fala que a China vai dominar o mundo, esses comunistas. Ela está se inspirando no modelo chinês que eu sou contra. É um modelo... Qual o nome desse modelo? Para anotar aí. As pessoas pesquisarem no Google, né, o sistema UCOU da China. Que é a maior perversidade. Deu certo lá, mas aqui não dá certo. Ela está se inspirando nesse modelo, sabe? Tá, mas não chegou para nós ainda, né? Você que está fazendo essa ilação, que ela se inspirou nisso. Não, exatamente. Se ela não se inspirou, quem mandou ela fazer? Porque isso é uma iniciativa do partido dela em todas as câmaras do Brasil. Né? Eu te mostro projetos de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Curitiba, idêntico. Isso é um movimento articulado, né? Que é uma visão preconceituosa, uma visão higienista, né? Que não leva em consideração a dignidade daquela pessoa. Ela tem direito de circular onde é que quiser, como qualquer cidadão. Gente que respeita as regras. Voltando no Nilton. O Nilton queria fazer uma ponderação aí. Vamos lá. Pois é, vamos lá. Então, eu falando aqui do ponto de vista de quem... Porque o centro é muito dinâmico, né? Tem as pessoas que moram no centro da cidade, tem as pessoas que trabalham no centro da cidade, moram fora, e as que simplesmente passam pelo centro, vão lá buscar produtos, serviços, fazer suas compras, né? Consultar um médico, ir ao dentista. Então, o centro ele fica deserto, as ruas do centro a partir das 19 horas, e ele vai retomar a atividade ali a partir das 7 horas da manhã, outras que as pessoas vão começar a chegar para ver se começa suas atividades. Então esse é o centro do lado de fora das casas. O centro, né, da população de casa, ele está acuado. Ele não se sente confortável, não se sente seguro para transitar no centro. Aqui não estou nem discutindo as causas históricas, econômicas, médicas, nesse momento. Depois a gente fala sobre isso. Mas nós entendemos que não é um modelo ideal
um modelo de conviver com essa situação como se fosse uma questão normal, como se fosse um direito. Não é? A pessoa tem um direito de dormir na sua marquise, não incomode. A gente entende que isso não deveria ser bem assim. Se uma pessoa durante o dia chegar lá com uma banca cheia de caixas de morangos e a fiscalização da rua abordar essa pessoa, a prefeitura vai tomar o morango desse irregular, né? Mas o que for dormir não será incomodado. O que for defecar, urinar nas vias públicas não será incomodado. O que me fez hoje, antes de vir para cá, até fazer um dever de casa, eu resolvi estudar. Será que não tem nenhuma legislação sobre isso? E tem o Código de Posturas Municipais. Então, lá no início do Código de Posturas Municipais, entre os artigos 6 e 12, alguma coisa assim, eu gosto até da palavra, né? É proibido conspurcar as vias públicas. Eu adoro essa palavra, conspurcar. É proibido conspurcar as vias públicas, seus rios, praças, etc. e tal. E é isso que está acontecendo. Por mais que a solução seja um caminhão-pipa no dia seguinte lavando, isso está acontecendo com a omissão do poder público. Mas qual que é a sua sugestão? Qual é a sugestão do poder público? Porque vamos lá, temos duas secretarias conflitantes em relação a isso. Não vou falar nem da solução da SPM no momento. Conversando com o serviço social tem uma abordagem ativa, ele busca. Mas o serviço social dentro da prefeitura parece que tem uma discordância nisso, que os direitos humanos falam, não toque. Enquanto os direitos humanos... Respeite. A palavra é respeite. Respeite. Bom, Então, mas com a sua debilidade, com os seus problemas. Respeite. então parece que uma divergência da maneira que isso deve ser tratado. E eu até queria fazer uma propaganda do serviço social que eu gosto muito. Eu acho que o serviço social da Prefeitura de Juiz de Fora funciona muito bem. Inclusive, nós vamos nos preparar para, em parceria, buscar uma parceria com a Secretaria de Serviço Social naquilo que eles entendem necessário. Porque, na intenção de ajudar muitas entidades, eu nem vou citar o nome delas aqui, mas são muitas, pessoas, CPFs, CNPJs particulares, olha, eu vou ajudar esses pobres, vai lá e leva quentinha, marmita e vira aquela bagunça, né? O pessoal do serviço social fala, olha, não precisa. A prefeitura não deixa faltar alimento para essas pessoas. A prefeitura não deixa faltar cama para essas pessoas. A prefeitura não deixa faltar nada para essas pessoas. Mas vamos dizer, esse espírito fraterno, bondoso, acaba mantendo essas pessoas nessa situação. Então, aí eu estou falando dos meus moradores em situação de casa, eles acabam colaborando com a manutenção dessa situação dos mendigos, dos moradores de rua. Mas eu estou curioso de saber, Nilton, qual que é a sugestão da SPM? Não, a SPM entende que essa pessoa não é um direito subjetivo público, que a pessoa tem o direito de privatizar um espaço da via pública para fazer dali sua residência, ainda que toda noite. Ou seja, ela não deveria estar na Mr. Moore. Não deveria estar em situação de rua, deveria estar acolhida em um lugar. Então, vamos lá. Primeiro, deixa claro Existe esse lugar. Esse lugar está disponível. A prefeitura disponibilizou. Tem lá, mas... Ela está lá. Primeiro, olha... Ele não tem o direito de morar na minha A Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social há uma afinidade de trabalho. Trabalhamos juntos, né? Claro que há debates de forma de trabalhar, né? Historicamente, quer dizer, que foi assistência. A prefeita criou os direitos humanos exatamente para essa questão do respeito. Claro que a gente não gosta das pessoas dormindo na rua, não. Queremos tirar assim com dignidade, dando emprego, moradia, assistência, cultura. Muitos já saíram, cara. Nós temos mais... Olha, eu não trouxe o levantamento, mas de 2021 para cá, mais de 200 pessoas hoje são estabilizadas, trabalhando no Bahamas, trabalhando em porteiros de prédio, que estavam dormiam na Mr. Moore, né? As pessoas não veem isso. Nós estamos conseguindo salvar e resgatar. Alguns que dão uma recaída, volta para a rua. Auxílio moradia, né? As pessoas vão para lá, né? No outro dia eu vejo o cara lá no abrigo, eu falo, Biel, lá
em casa estava muito solitário, né? Aí entra o trabalho da saúde mental. Quer dizer, a solidão me mata. Eu vim aqui voltar para um abrigo porque aqui eu estou com, sabe, com os meus outros. Então, quer dizer, já foi a época de chegar, né, tomar documento, jogar álcool, botar fogo, né, jogar água, né? Quer dizer, essa época não há mais em Juiz de Fora. Respeite aquelas pessoas, né? Não, vamos trabalhar para ela sair de lá, mas com dignidade. Aquela pessoa respeita o morador da casa? Toda uma história. Esse respeito, ele é uma mão dupla? Deveria, Deveria, não não é? tá, mas não é. Quer dizer, vão tirar da Mister Mu, né? Vão criar lá um sistema lá que, como lá no Maria Honório fez, e é importante falar isso aqui, no Maria Honório, um cidadão lá da loja, ele botou água jorrando pela parede para ninguém dormir lá. Não vai assim resolver quem foi para o outro lado. Vai sair da Mister Mu, vai para São Sebastião ou vai para Floriano. Entendeu? Nós queremos resolver esse problema. A proposta que a prefeitura está trabalhando, quer dizer, essa política de abrigo, hoje tem 370 pessoas no abrigo, né? São 7 abrigos, mais o hotel. São 50 pessoas em cada abrigo desse. Não é a política mais correta. Nós estamos trabalhando uma coisa, está construindo com a SEDUP, com a Em Casa, com a Assistência de Direitos Humanos, é a alocação social. Inserir eles nas comunidades, né? Tem uma casa conjunta lá no Dom Bosco, no Vitorino, em Santa Cândida, na Rua Alfield, aonde é que puder. Quer dizer, nós estamos criando o que chama imobiliária social. Em cada, estou fazendo um spoiler aqui, vamos chamar atenção, né? Mas é uma imobiliária, quer dizer, um banco de locais. Agora, isso envolve, não é só levar para essa casa, envolve todo um tratamento, acompanhamento psicossocial, a garantia do emprego, né? O que gastamos hoje com os abrigos, os recursos que são disponibilizados são públicos, né? Dá para desenvolver esse programa. Agora, isso é um processo. E precisamos da apoio da comunidade. Biel, eu queria colocar mais o César, mas só que só queria te perguntar rapidamente, eu quero fazer um papel aqui de o que eu ouço nas ruas para te questionar nesse sentido também. A gestão atual está chegando no seu 5º ano, ou seja, mais da metade do que ela pode ocupar em termos de mandato. Se essa política, até nesses primeiros 5 anos, não deu o resultado esperado, já que você tem vários bolsões aí, Mister Mu, Calil Awage, são mediações da Igreja de São Mateus, o que fazer nesse restante aí de mandato para tentar realmente acabar com esses bolsões? E dentro dessa pergunta eu já emendo. A Prefeitura reconhece que há minis cracolândias em Juiz de Fora? Não, há espaço de uso que não tem nada a ver com a população de situação de rua. Né? É problema de saúde pública. Há cenas de uso. A Hipólito Carão, a Câmara ia fazer uma audiência pública para tratar principalmente da Hipólito Carão, que ali é difícil mesmo. Agora ali já identificamos, né? Lá você pode ver que tem vários carrinhos de catadores. Lá há um depósito. Eles vão para lá porque no outro dia tem que vender. Né? Nós estamos pensando num local para guardar esses carrinhos deles. Muitos têm residência em Juiz de Fora, fica a semana inteira trabalhando catando, no final de semana vai para casa. Né? Eles não têm onde deixar o carrinho. É um projeto que a gente está querendo desenvolver, um galpão numa região que eles possam guardar os seus carrinhos, né? Fazer a sua separação do material reciclado, né? Que aí eles têm um lugar para guardar, eles vão para casa. Desses 1000 que você fala, né? Uns 300 têm residência fixa em Juiz de Fora. Estão trabalhando. Deixa eu só puxar esse fio da meada aqui, porque assim, o Biel trouxe uma coisa maravilhosa, uma lista de coisas maravilhosas que estão acontecendo para a população de rua, né? E eles têm muitos direitos, têm direito a banho, têm direito a comida, têm direito a não sei o quê, mas qual é a obrigação? Por que eles não têm obrigação de se recolher? Por que não se coloca nenhuma obrigação? Porque ele tem o direito de receber uma bolsa, eu estava vendo aqui uma lista disso, que varia aí de até R$900 por mês, as pessoas chegam a 1.200, maravilha. Isso tudo vira em pitulinha. Não, você não pode falar isso. Ou seja, vira. Você está questionando que ele só tem direitos, é isso? Tu tem os direitos, cadê as obrigações? Eu vejo isso, a gente vê ali agora eu chamo a Claude Smith Riane, a praça, a gente até conhece do Riachuelo. Isso não é um problema de psiquiatria? O vício? Então, eu penso, eu fazer um contraponto aqui, eu acho que a saúde tem que avançar. Eu acho que eles deviam respeitar a saúde mental. E justamente porque eu falei, existiu um programa atrás, até rendo homenagem ao querido professor Uriel Hecker, que ele fez um trabalho muito bacana, um consultório de rua maravilhoso.
e aí a gente fazer um parâmetro, porque tem muita gente que, uma coisa, eu procuro ajuda, eu vou no psiquiatra, no meu caso, por exemplo, para procurar uma ajuda. Muita gente não tem, eles precisam ser levados. Isso que está o X do problema. Tem muitas questões que eles não estão seu juízo e crítica perfeitos. E aí eu vou voltar na tecla. Às vezes eles têm que ser internados. Você é a favor da internação compulsória? Totalmente, totalmente. Eu acho que já passou da hora. Eu acho que ia resolver muitas questões. Eu acho que se fazer um mapeamento, não todos, mas existe muita gente que precisava de ajuda. A gente tem N casos que o paciente recuperou, hoje é produtivo. Tem um caso de um colega que ele tratou um esquizofrênico, morava numa cidade próxima aqui, e hoje o cara é dono de uma borracharia, dando emprego para 5 famílias. Eu fico imaginando agora, na situação atual, ele me deu um depoimento belíssimo no meu consultório. Ele vivia alucinando tudo, eles pegaram, colocaram ele num hospital aqui passado, em Juiz de Fora, ele ficou 6 meses, o colega querido, não vou citar o nome, que eu não tenho esse direito, talvez, mas ele tratou do paciente, levou, hoje ele é um nobre. Eu tratei os filhos dele, ele deu esse depoimento para mim, falou, senhor doutor César, se eu estivesse hoje na rua, eu não ia recuperar. As pessoas precisam mudar a sua mentalidade. Eu não quero nem questão de direita ou esquerda, não me importa essa lógica, importa a saúde. Eu tenho um sentimento com relação que as pessoas têm morador de rua, eles precisam de ajuda. Me choca, sabe, Paulo? O paciente assim, alucinando, como já aconteceu no Parque Alto, o cara tapando o pé, e ele foi internado. Ele falou assim, não, foi internado. Nossa, foi internado. Ficou um dia, saiu, no outro dia estava lá no mesmo lugar. Mas por que ele é liberado em situações como quando passou? Eu queria uma explicação para mim, eu não entendo. Eles dizem, como um debate com um colega uma vez na rádio, na antiga Rádio Solar, eu falei com ele, o paciente tem direito de morar na rua, e ele tem internação, ele era uma pessoa de outro, não da política atual. Ele falou comigo, não, mas se a gente interna, fica um dia, depois libera. Que política de saúde mental é essa, gente? Às vezes o paciente tem que ficar 6 meses dentro do hospital. César, na sua opinião, a prefeitura tinha que ter na equipe dela, talvez até na equipe de abordagem, um profissional da área de saúde para dar esse atestado? Eu penso que talvez, eu acho que talvez a gente tem que conversar mais. Eu sei que as pessoas imbuídas, os políticos estão imbuídos de bom coração, talvez, mas eu concordo com você, deveria ter sim conversado. Eu acho que essa política de saúde mental, no meu entendimento, humildemente, fracassou, infelizmente. Eu tinha muita ideação, fechou os manicômios, maravilhoso, e a gente vê uma realidade nua e crua, aumento de moradores de rua, aumento de população encarcerada, triplicou o número de suicídios, aumentou o número de pacientes que vão no INSS, onerando o Estado. Mas o que levou, e você acompanhou isso, o que levou o Paulo Delgado a fazer essa lei, ela levou 10 anos de tramitação, foi também a situação do modelo de internação que tinha naquele tempo. A Daniela Arbex é uma escritora premiada hoje, porque ela mostrou o que acontecia lá em Barbacena. Sim. Aqui a gente fez matérias na tribuna mostrando alguns lugares aqui também que não eram verdadeiros matadouros de pessoas. Por coincidência, concordo com você, Paulo. Eu acho que está tudo errado. Como eu falei, eu não quero passar pano. Devia ser preso, é o Gemato que deixou acontecer isso. O que acontece é que eu trabalho nesse mesmo lugar. Vai lá para você ver, tem internação. Hoje o paciente é tratado com dignidade. Eu tenho orgulho de trabalhar na FHEMIG Barbacena. Eu dou aula para residência. Talvez eu queria essa questão. Pra você ter uma ideia, Barbacena são 120 mil habitantes, são 70 leitos. Aqui em Juiz de Fora, 51 leitos. Eu não entendo essa explicação, eu não sei por que acontece isso. Eu acho assim, eu entendo que deveria ser mais leitos. Eles falaram no passado, nos YouTubes, que eles iam acabar com os manicômios e ajudar os leitos de hospitais gerais. Não foi criado. Não estou falando só de Juiz de Fora, no Brasil inteiro. Eu trabalho com criança, por exemplo, estar confortável lá, falar, não, para mim não importa. Mas isso eu já vou falando, o Ricardo participou das minhas revoltas. Eu hoje, Paulo, eu fico muito triste com isso. As pessoas precisam enxergar isso. As pessoas imbuídas de falas, sabe, talvez ideológicas, elas têm que entender que às vezes as coisas fracassam. Elas precisam retroceder. A rede particular tem... Então, por isso que eu falo, eu queria que me explicasse.
clínica para rico pobre, para rico pode, para pobre não pode? Alguém me tem uma explicação que uma clínica particular tem 3 vezes mais os leitos do público? Você entendeu? Eu não entendo, eu queria uma explicação. Alguém tinha que sentar comigo e falar, eu sou psiquiatra infantil, eu trabalho nessa área, mas eu tenho que falar sobre isso. Não tem como, eu não tenho como mascarar isso. E eu falo com outra tranquilidade. César, a reabilitação do crack é difícil? Muito difícil. Entendo que o crack, o paciente tem que estar internado. É ilusório pensar que ele vai recuperar na rua. Isso não sou eu que estou falando, eu sou psiquiatra da área da infância. Existe o psiquiatra comigo nesse campo. Eles vão falar muito melhor do que eu. Ele fala, César, tem que internar, tem que ficar, às vezes, sabe, fechado. Porque o seu ente querido que está na casa de vocês vai ser internado numa clínica particular e vai ser acompanhado durante um tempo maior. E o problema, esse dependente químico, ele não acaba influenciando outros que não estão passando por isso? Não, você misturar pessoas, vamos dizer assim, pessoas bem intencionadas com pessoas que querem uma outra vida, isso não prejudica o próprio trabalho da prefeitura? Isso aí é uma discussão que a gente já fez, inclusive, envolvendo o sistema carcerário. Os apenados com penas menores, com aquele de 50 anos de prisão. Claro que o de 50 vai influenciar a ação do de tem apenas 3 meses de prisão. Ou seja, essa divisão... O que a gente percebe também é que não é uma solução simples. Senão, talvez até tivesse sido tomada. Mas essas ponderações que tanto o Newton quanto o César fez, o doutor César Bial, como é que a prefeitura pode lidar com isso, além do que você já falou aqui? Não, essa preocupação é sempre. Né? Não estamos tranquilos não, Nilton, não estamos tranquilos não. Chega uma situação, essa questão da internação compulsória, por exemplo. Um cidadão sai do presídio com tuberculose, vem para a rua. Aí chegou essa demanda para a gente debater. Né? Ele não queria ser internado. Conseguimos no João Penido, na Nery, ele não queria. Eu falei, gente, aí nós vamos ter que acionar, né, um laudo médico, acionar o juizado para internar essa pessoa. Porque está colocando em risco a vida de muita gente. Hoje a tuberculose, num convívio, né? Ele ia para o abrigo com 50 outras pessoas, mas não queria ir tratar. Né? Conseguimos o leito lá. Né? Aí iniciou o movimento. Aí voltamos a conversar com ele até que se convenceu de se tratar. Então a gente depara com situações como essa. Né? Nós temos consultório na rua, né? É um trabalho permanente de convencimento, de acompanhar, né? Com a redução de danos, cara, que é uma coisa que a gente apanha, né? De sair do crack, vai para maconha. É um processo. Vocês são doidos, né? Mas é um processo que se constrói. Né? De tirar do crack. Desculpa, é inútil, né? Não sei, mas salva a vida. Salva a vida. Né? O crack mata, destrói. A dependência é maior. Aqui estão fumando crack, queimando crack com bombril. Bota o bombril, acende o bombril, bota a pedra lá e inala o bombril junto. Imagina o que causa no organismo para aumentar a tal da onda. Né? Nós temos que convencer isso, é um trabalho, né? Agora, reconheço o doutor aqui, sabe? É um desafio hoje, a prefeita cobra isso muito, né? Da reestruturação da saúde mental no nosso município, a criação de mais leitos, né? Ele é o único psiquiatra infantil na prefeitura. A gente abre concurso, não aparece, por causa de salário, né? É o único. A pessoa tem direito de fazer o que ela quiser com a vida dela, o livre-arbítrio. O problema é que essas pessoas, e algumas delas, elas ultrapassam o limite e prejudicam, Coloca em risco a vida de outras, claro, isso aí é sério. Então, mas nessas fazer com essas que colocam em risco a vida dessas pessoas, que elas continuam andando na rua, continuam ameaçando as pessoas, jogando pedra nas pessoas, dormindo embaixo de marquises, fazendo sujeira, prejudicando, dando prejuízo ao comércio, aos moradores. O que fazer com essas pessoas que a gente está querendo... Há casos e há outros casos, né? Quer dizer, havia um na Realberto, né, que quebrava o vidro do carro, quebrou o vidro do carro todo. Né? Iam prendê-lo, pera lá, vamos conversar. Era dor de dente, fez ele quebrar o carro inteiro. Né? E a gente tinha uma unidade, Ivan Schebler era o nosso secretário de saúde na época. Fala, olha, não, tem que criar um programa de atendimento, sabe? A saúde bucal uma dor de dente fez o cara, né? Identificamos, não era loucura, era dor de dente. Tratou de dente, hoje ele estava auxílio moradia. Então, mas o que você citou há pouco, é isso que eu quero dizer o seguinte, você citou um exemplo até simples em relação a uma medida que um comerciante tomou para afastar
uma pessoa em situação de rua. Porque o que a gente tem percebido é que as pessoas estão se exaltando tanto que daqui a pouco, para elas tomarem atitudes mais drásticas, mais agressivas. Algumas é caso de segurança pública mesmo, é acionar a polícia, a questão do tráfico, do abuso, né? Já viu abuso sexual de criança, adolescente. Eu me refiro a alguém tomar uma atitude de querer fazer isso com as justiça, não é justiça. Hein? É a nossa preocupação. Isso é preocupante, porque as pessoas estão vendo que acontece, está chegando ao limite. Nada está dando resultado. O cara chega para guardar enquanto eu Falar que não está dando resultado, gente, está dando resultado sim. que eu falo tão em relação. Eu acho que hoje atendemos, né? Eu falo em relação aos que estão necessitando de uma ajuda mais drástica. Nós avançamos muito, resolvemos a vida de muitas pessoas. Surge mais, chega mais gente. À medida que, né? Eu vi um prefeito de uma cidade aqui, vai para Juiz de Fora, que lá você tem banho tomado, o restaurante é de graça e a saúde lá te atende. E vem, sabe? Vem, a gente depara com isso. E qual a posição da prefeita? Todo mundo é bem recebido. No passado recebemos os alemães, os italianos, recebemos os sírio-libaneses, estão recebendo os venezuelanos com dignidade. E quem vem de fora, né? É nossa obrigação, enquanto prefeitura, acolhê-los da melhor forma. E vão passar por esses perrengues, né? O que está na Mister Rua ano passado não são os mesmos que estão lá hoje, não. Mudou. Te mostro. Depois nós vamos sentar. Mostramos isso para a Fernanda. Os que estavam no Parque Alfred, né? Muitos já se deslocaram para outros programas, outros lugares. Chegam novos, a gente vai saber quem que é. Eu não conheço a maioria por nome, né? É o Alex, fica ali na Rua Alft, em frente ao Banco do Brasil. É o carrinho dele, às vezes ele dorme lá porque ele cansa, não consegue chegar lá embaixo, onde é que ele dorme, aqui embaixo na Avenida 7, né? É o Delci, é o Carrapato que está lá na Mister Rua. Vamos convencer que já vai sair, vai para o hotel hoje. Ô, Biel, uma das questões que a gente tem visto de algumas cidades para combater exatamente esse problema que o Nilton está levantando, não da insegurança das populações em situação de rua, mas da segurança de um modo geral, nós tratamos disso aqui no outro programa, é também uma gentrificação da área central, ou seja, incentivar a construção, o abrigo de outras pessoas. Porque as metrópoles hoje, à noite, não existe nada, é uma insegurança total, porque você não vê gente nas ruas. Você está com a população do centro da cidade. Você andar na São João, na Santa Rita, a noite está iluminado, tá, mas você não vê ninguém. E alguns projetos estão sendo desenvolvidos. Eu não sei em que ponto vai ser essa revitalização do centro da cidade para gentrificar. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes está fazendo esse processo também, de vários prédios públicos serem mudados o seu perfil para tornar-se habitáveis para a população, não a população de rua, mas para pessoas que têm condição até de pagar o aluguel. Essa discussão passa também pela prefeitura? Claro, o prefeito recentemente criou um GT, né, sobre o centro histórico. O centro histórico ele fala o triângulo, né? Essa área, o Getúlio, o Rio Branco, o Getúlio, né? tem Esse triângulo aqui, quer dizer, de ações concretas, né, de revitalização, de retomar a vida noturna, né? O Parque Alfield, né, em alguns momentos, né, seja no Natal, seja na Praça Cervejeira, nós estamos criando ali, né, criamos banheiros públicos, né, na Praça Riane, na praça, no próprio Parque Alfield, né? E um grande debate, tem uma reunião agora marcada, né? Dia 4, desse grupo de trabalho que eu componho, né? Vamos discutir, sentar com o CDL, sentar com a Associação Comercial, quer dizer, Juiz de Fora é um grande shopping a céu aberto, shopping fica aberto até que hora? 10 horas? Por que eles começam a ficar aberto até 10 horas? Né? Vamos criar, sabe, de ter essa movimentação, né? Há essa preocupação de revitalizar, quer dizer, tornar um local. Eu era criança, eu ia ver vitrine na Marechal, cara. As Del Monte da vida, passava ali, ia ver vitrine. Não se vê isso, concordo com você. Fazíamos Mas temos que criar, né? Criar. Quer dizer, na medida que não é, as pessoas vão lá. Pois é, Bel, mas aí deixa eu reforçar esse ponto e trazer aqui, então, o sentimento das pessoas que eu converso no centro da cidade. Então, nós vemos essa população, ficamos sentidos com isso, a gente não quer que eles estejam sofrendo, passando por essa situação. A gente quer ver uma recuperação conforme você está narrando. Mas o que nós estamos vivenciando, sofrendo no centro da cidade é uma realidade diferente da narrada. A gente vê ali essa mesma população que se desloca com o tempo, né? Não esquenta muito do lugar, vai para debaixo do outro prédio, até o que é mentira.
com esses direitos todos que você elencou, mas sem nenhuma obrigação de dar contrapartida a essa sociedade que dá todo esse suporte a eles. Então a gente entende que você ter direitos e não ter obrigações é a mesma coisa do mundo da impunidade que a gente tem visto, né? Com uma queixa que é, inclusive, ele foi citado aqui, o sargento Albuquerque. É o que ele fala. Várias dessas pessoas, embora a gente não possa generalizar, dizer que são todos criminosos, que não são, mas ele já tem a técnica de furtar e não ser preso. Que como eles já conhecem a jurisprudência do juiz, já é da coisa, se não há violência, basta furtar sem violência que ela vai ser colocada em liberdade imediatamente. Então, por isso que 95% dos furtos praticados no centro da cidade são, sim, praticados por essas pessoas identificadas como moradores, pessoas em situação de rua. 95%, esse é o dado dele. Então, se não há uma impunidade, logo eu posso praticar isso de maneira rotineira. E ele fala de números, Então, a sociedade, desse fim, tirar essas pessoas da... Nós entendemos que é importante impor obrigações. Já que teve obrigação, Nilton, me ajuda aí. Por exemplo, se recolher à noite e dormir numa cama que a prefeitura oferece. Já que ele tem o direito de ter uma merenda, ter um lanche, um almoço, um jantar, café da manhã, banho, toalha, banho quente, shampoo, sabonete. Então, a condição disso é que você, então, adquira uma obrigação. Todos nós temos obrigações. Você não tem que trabalhar para ganhar salário? Ou ele vem sozinho? Não vem. Até inclusive você, já 48 anos. Está na hora de aposentar, hein? Estou aposentado, é? Ou seja, a pessoa fica até às 10 da noite e se recolhe. Que imponha obrigações. Que isso faz parte, inclusive, de tratamento. Todas as pessoas... Se recolher o horário? Eu acho Não tem. Ele tem liberdade. Você não pode impor a pessoa dela fazer o direito de fazer, o direito de... Por que eu não posso ter essa obrigação? Isso aí tá, tipo, que graças a Deus, nos códigos também da Constituição. Isso é, né, uma decisão do próprio Supremo Tribunal, né? Não podemos obrigar uma pessoa a sair da rua. Isso aí Alexandre Moraes foi em 2003, né? Quer dizer, se a gente chegar lá, tirar a pessoa que está dormindo na rua, recolheu as coisas, nós estamos cometendo Não se trata de coerção física, mas olha, para você ter essa série de direitos aqui, eu te imponho esta obrigação. Topa? Rapaz, estamos fazendo isso dia a dia. Para ela é assim. Quando essa abordagem social faz isso o tempo todo. Né? Então, mas não tem no auxílio moradia, tá no hotel, estão lá. Tem direito, são histórias diferentes. Não quero ir. Tem outro que trabalha. E todos trabalham, cara. Estão vendendo bala, estão, né, com flanelinha que querem acabar lá no alto espaço. Aí, às vezes, termina 1h da manhã, o abrigo está fechado. Nós estamos brigando para ter, sabe, eles poderem chegar no abrigo 1h da manhã, porque muitos trabalham. Trabalham, sim. Eu só não entendi a lógica da secretaria no seguinte sentido. A secretaria tem um programa para quem quer ser ajudado. E aquele que não quer? Vamos conversar. Nós estamos acompanhando. De conversa lento. Conversar, a gente entra no que disse o doutor César em relação a que essas pessoas elas têm capacidade para entenderem. E aí entra em campo a saúde. Isso é um problema de transtornos mentais. Tem gente que não acessa o abrigo porque trabalha até 1h da manhã e o abrigo está fechado. Nós estamos em negociação, conversando com a assistência. Como é que a gente resolve essa situação? Só forte, né? Como é que faz? Não, porque fala que o abrigo não tem vaga. Ou vai abrir mais um abrigo. Pois é, eu conversei com uma pessoa que trabalha nas equipes que fazem esse de recolhimento. Abordagem. E ele me perguntou assim, por que não abrir mais abrigos? Não, eram 2, cara. Hoje são 7, né? Pode abrir mais um? Não, estão entrando com essa política da locação. Sabe, são as residências múltiplas, né? 4 que convivem e eles nunca estão sozinhos. Sempre em grupo. Já notou? Sempre tem um grupo, ali é um núcleo familiar, né? De alugar uma casa para 4, né? Vocês vão trabalhar, vocês vão manter a casa. É o que o Nilton está falando, tudo bem, eu vou alugar a casa, vocês têm que trabalhar. Então, tem contrapartida? Gente, trabalho. É um trabalho informal, precário, mas trabalho. Todos eles trabalham, né? Todos eles têm Bolsa Família, sabia? Na Mr. Mu tem Bolsa Família, recebe 600 todo mês. Qual é a contrapartida que eles têm que dar? Rapaz, aí então assim... Nenhuma. Não. É sobre isso.
Não é questão de contrapartida, a realidade. Por que nós, como sociedade, contribuintes que pagamos impostos, não podemos cobrar contrapartida daqueles que nós ajudamos? Por quê? Eu não falo que é a contrapartida? Eles varrer teu passeio lá? Né? Não, não é isso. Né? A contrapartida, quer dizer, estão aderindo aos programas. Né? Nós iniciamos a abrir o restaurante à noite. Contrapartida do salário é trabalho. Contrapartida se ele tem um bom comportamento, é isso? Não, ele quer que ele desenvolva algum tipo de ação. Alguma... Então, aí tem que se aprofundar em outras políticas públicas de acolhimento, mas de Ajudando, né? Aí, botar pessoas que... Agora, eu dou R$600 por mês para ele se transformar em pitula, não me parece uma boa política pública. Não sei, essa é a minha opinião. Mas a ideia desse podcast, desculpa a interrupção, a ideia é fazer esse conflito de ideias. Você quer quase que um brainstorm, cada um defende o seu ponto de vista e depois ver se tira alguma coisa aí. E o que está mais importante nesse podcast é porque se isso não passa por um controle de psiquiatria e de saúde pública, o que ele já falou? O Estado pega e tira a pessoa da cadeia. Show de bola. E aí vai fazer o quê? Será que não tem um sistema de serviço social da prefeitura para fazer esse primeiro acolhimento? Tem. Por que essa comunicação não acontece? Porque o Estado não banca. A passagem dele tem que voltar para o bar. É obrigação do Estado bancar a passagem dele até o bar. E já que os caras não pagam, a prefeitura deixa na Mister Se manda para o bar, cara. Mas até assim, acessar o serviço da prefeitura e já dormiu na Mister Mo, já dormiu no Parque Alto, já foi no restaurante popular, já fez xixi na porta da tua casa porque não tinha banheiro, né? Então, quer dizer... Então está faltando uma comunicação da prefeitura com esses dados. Com certeza, com certeza. É o embate que nós temos com o Estado, né? Temos um embate em relação ao hospital regional, temos um embate em relação ao sistema prisional, né? Que não há diálogo, não conversa, questionando o tempo todo isso. Pois é, a prefeitura é a gestão plena do SUS, é isso? Eu só queria insistir que eu acho que a gente está indo no caminho, e que eu estava fazendo até o contraponto, que é justamente trabalhar com aqueles que estão tendo um resultado. Eu estou dizendo aqueles que aí entra, por isso que eu coloquei, doutor Sérgio, que aqueles que não estão apresentando um resultado satisfatório e não apenas apresentando, estão ameaçando as pessoas desequilibradas, as pessoas com saúde mental debilitada, as pessoas que não querem ser ajudadas, que não é um contingente pequeno. Com essas, o que fazer? Só que não tem diagnóstico dessa população? Já existe, doutor? Existe a dependência química, a esquizofrenia e transtorno bipolar são os 3 maiores casos. O 4º é a depressão. Então, se você tem essas pessoas, Ricardo, para poder levar e ter um atendimento, seria importante. Muitas delas se negam e aí acaba as pessoas tendo uma dificuldade em levar. Eu acho que deveria ser levado. Como eu contei esse caso do colega lá que tratou e conseguiu reverter, hoje o dono de uma borracharia numa cidade, abriga 4 famílias, olha que coisa bonita. Era um cara que era morador de rua. Você entendeu? Então tem que fazer talvez uma política, as pessoas têm que sentar. Eu concordo, às vezes, você vai, porque é lei, tem lei burra, idiota, cretina. Tem que refazer, tem que pegar o pessoal, os políticos e falar, vamos mudar isso aqui, tá errado. Eu entendo o colega, o Nito falando sobre a questão, eu entendo a pessoa que tem a sua loja, como é que fica isso? Eu entendo a angústia dessas pessoas, eu sofro com isso. E eu vejo mais, por exemplo, ali no Parque Alfred, tem um morador de rua esquizofrênico, nitidamente, o tempo todo. Eu faço ginástica numa academia lá, toda manhã, eu passo, ele fica falando sozinho, fica delirando, alucinando. Eu sou cerceado de direito de pegar um telefone e ligar para fazer isso. Não existe mais internação para essas pessoas, não existe um comprometimento psiquiátrico. Eu tenho muito, sabe, Paulo? Eu fico muito triste. Eu acho que a gente tem que ir em busca de soluções. Uma colega minha que trabalha no SAMU de Barbacena, ela é pediatra, ela estava me contando, César, você tinha que ficar comigo no final de semana. 80% é psiquiatria, pura psiquiatria. Dependência química, transtorno, questão de suicídio, tentativa de autoextermínio. Então, o que podia fazer? Uma solução do colega até meu, do Ricardo. Ele falou, cria-se um SAMU de saúde mental. É uma ideia, vamos partir para as ideias. Vou criar leitos de hospitais gerais, como foi proibido. Existe algumas resistências em alguns hospitais de ter leitos de psiquiatria, porque eles são não vistos. A psiquiatria está aí, está nos olhos de todos vocês.
As pessoas estão, como você falou, tem que estar aí o tempo todo. Me indigna dessa forma que são pessoas que poderiam estar procurando ajuda, porque eu trato essas pessoas no consultório que têm uma condição financeira melhor, têm plano de saúde, e essas pessoas, insisto nessa tecla, as pessoas pobres. Você não faz esse papel. Então, o CAPS tenta fazer, mas é aquilo que ele falou, eu estou sozinho na infância e adolescência, é desumano. Quantidade de crianças que estão procurando ajuda. Eu queria mais colegas queridos. Eu dou aula em quatro locais de atendimento, de colegas queridos da reserva. Eu fico tentando fazer eles... Os estagiários não podem participar Então, a desse gente está projeto? tentando, mas é difícil, sabe? É uma área, a minha área é mais da infância e adolescência. Mas aqui é uma... É a questão de ponto de vista mesmo, a questão de remuneração que o Biel lembrou aqui. Muitas que Quais são os fatores que fazem esse afastamento? locais insalubres, salários baixos, sabe? Equipe, falta de equipe. Eu preciso de no meu caso da infantil, por exemplo, eu preciso de uma equipe multidisciplinar para o maior público meu é de autistas, e a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Hoje a PAI a gente sabe que só tem vaga daqui um ano. São coisas que a gente fica vendo, essas coisas que são surreais. Então tem que se criar mais possibilidade de ter mais equipe multidisciplinar para a população autista, por exemplo, que é a minha área, vou defender minha área, vai sair um pouco desse debate de hoje. Então a gente tem que ver isso, sentar e conversar, e arrumar soluções, não ficar talvez brigando. Insisto, não porque o fulano, o ministro fez a lei. Lei burra, cretina, canalha. Tem que refazer. Aí depende do lado de cima. Não, a gente está percebendo, não é uma questão municipal só. Não. É uma questão estadual, uma questão federal também. Sim. Todo mundo tem que estar envolvido, mesmo porque esse problema que a gente está discutindo aqui, Juiz de Fora, é uma questão nacional. A gente vê isso no país inteiro. Sim. São Paulo, por exemplo, anda nas ruas de São Paulo. Não, a Paulista está toda tomada de motores de rua. Os metrôs, senta no metrô, tudo tomada. Ô Biel, você citou vários nomes aí de pessoas que você conhece nas ruas, né, em situação de rua. Várias. Imagino que você conhece um número grande. A segurança também. Você não pode usar essas pessoas, algumas delas pelo menos, como informantes do executivo. Olha, tem uma pessoa ali, o grupinho que está dando trabalho, fulano ali. Elas não podem ser usadas. Uma rede, claro, Ajudar só uma rede que identifica o meliante que está infiltrado no meio deles, que usa o cobertor que a gente doou e vai lá e levanta, sabe? Que não é em situação de rua, ele tem residência fixa, né? Aquele que roubou na Praça Riane, tinha uma câmera, né? Monitorava do olho vivo, roubou aquela câmera. População, situação de rua, sei lá o quê. Só que a câmera tinha um GPS, foi para casa. Nós identificamos a casa dele, liga para a polícia, foi lá no Granbury, cara. Agora no Granbury, com residência fixa. A primeira notícia que saiu nas redes, população de situação de rua rouba a câmera da praça, Riane. Não é, sabe, é profissional, é bandido, tá preso. É por isso que eu estou falando, muitos se infiltram nessa... Roubaram o estádio municipal, o ginásio municipal, fiação daquela, fio grosso, um prejuízo mais de 50 mil reais, né? Identificou, prendeu com os instrumentos, cara, que aquilo não é de uma pessoa em situação de rua, né? Hoje é um comércio clandestino de fio, não é mais os depósitos, são as bocas de fumo. Vai ver as bocas de fumo lá, a placa na entrada né? Estão comprando isso. E muitos da população do seu entra nesse esquema para garantir o vício. Nós identificamos, e falava agora há pouco isso, quer dizer, muitos pegavam fio, né? E trocava por crack. Identificamos isso. Para prender quem faz esse tipo de coisa, né? Utiliza da debilidade, da frissura daquele cidadão que tem um problema sério de saúde, que é o vício, né? Rouba aquele fio ali que você vai levar 3 pedras daquele fio. A secretaria pode ter um psiquiatra andando com alguém, igual o César está dizendo aí? Pode ter alguém andando? Não, o consórcio na rua e te defende isso. Que você tem ampliação daqui, porque temos. Não tem, ele é o único psiquiatra da área da atenção psicossocial do município. Mas a saúde não tem esse profissional para fornecer para o CAPS pode fornecer. Sabe que ele tá falando que não tem, o pessoal não topa. Abriu concurso, deu WO,
salário é humanamente. A gente tem um piso, todo mundo fala do piso, né? A gente recebe a quinta parte do piso. Como se tivesse assim, um piso do médico, está na ordem de X, está pagando quinta parte. Não é nem metade, nem terça parte. É a quinta parte que é dividida assim. É surreal. Vou usar a expressão que fez. Quer dizer, a prefeitura estava trabalhando no HPS, plantão noturno, no SUP. Eu vou usar a expressão que você usou, como a gente falou, sobre a questão da criminalidade na região central. Então, pelo que eu estou vendo, a gente está no mato sem cachorro. Não, mas pelo menos assim, dá para ver algumas luzes. Bom, a primeira delas, vocês têm que conversar mais. Mas também não é só ficar na conversa. Parece que o Biel já acertou com o Newton ali, porque é a Fernanda, né? É a Fernanda que é Vão sentar, é a chefe. exatamente, vão conversar. Vamos conversar, mas o presidente, deixa eu falar aqui, não é? Não, Por causa de uma maneira... mesmo também, claro. De uma maneira assim, eu vou indo para o lado da psiquiatria. Eu sou advogado, né? Do ponto de vista do direito, você tem aquelas pessoas que são maiores e capazes e tem aquelas que são incapazes. Então, a gente estava até conversando isso ali no sofazinho. E o que a gente imagina que no primeiro momento seria interessante, e fica aqui como uma sugestão para assistência social, para direitos humanos, seja lá para que for saúde, eu acho que é muito mais uma pauta de saúde isso, e não de serviço social, muito menos de direitos humanos. Então, ou na saúde ou na assistência. Identificar essas pessoas que são civilmente incapazes, interditar através do serviço social e encaminhar. Porque essas pessoas, o que elas chamam, elas não têm uma liberdade de discernir e de decidir se elas querem tomar um gole de aguardente ou não. Elas já perderam essa liberdade uma vez. Como é que chama? Tem um nome disso? Imputado. Não. Quando a pessoa já repete o vício e não para mais. É uma reincidência. Não tem um nome, eu já esqueci, mas depois eu faço. Então essa pessoa já não tem mais a liberdade de escolher se ela vai ingerir aquela substância, seja álcool, crack, maconha, ou não. Então ela já está numa situação em que deve ser tutelada, no caso aí, eu jogo na mão da prefeitura, a fim de que ela vá fazer um tratamento. Aí sim, internação compulsória. Então isso vai ser muito complexo, não vai ser amanhã e nem rapidamente. Talvez precise mudar a legislação, inclusive no que diz respeito ao tratamento psiquiátrico, né? Voltar a ter. É uma questão nacional. E a gente discute isso com seriedade, sem os preconceitos de tratar isso como higienismo, o que não é. A gente está pegando uma pessoa que está civilmente incapaz, que precisa ser tutelada para a sua própria segurança e das pessoas ao redor delas. E não estou falando aqui de higienismo, não. A gente tem que dar banho neles. Não, se quiser ficar sujo, que fique. Mas que isso seja uma decisão de uma pessoa maior e capaz, e não de uma pessoa que está totalmente incapacitada, psiquiatricamente desequilibrada, com uma pessoa que deve ser juridicamente interditada. E aí sim colocada no serviço médico. Então isso, se não passar por isso, e a gente está falando aqui de quê? 80% dessa população de rua? Estatística mostra, que eu comecei falando, 67% dos moradores de rua têm transtornos mentais. Ao longo da vida, 77%. As doenças mais comuns, esquizofrenia, transtorno bipolar e... Ele é o caso da pessoa que é incapaz, né, de discernir qualquer coisa. Esse quadro não é assassino, isso mesmo. Nós convivemos com isso. Há situações daqueles que colocam em risco a vida dele e a vida das pessoas. São poucos. Nós estamos mapeando, né? Nesse caso, acionamos. Em médico, você está dizendo o nome dele, está falando outra coisa. Não, eu tenho esses dados. Pesquisas feitas pela universidade, né? Mapeado, inclusive, nós estamos georreferenciado isso. Você vai na nossa sala, lá está lá, localizado, onde é que eles estão acompanhando, né? Console na rua acompanha, doutor Marcelo, né? Que acompanha diretamente essas pessoas. Identificamos, não é 5%, esse quadro que você fala, não é 5% da população em situação de rua e de fora. Bom, então o resto a gente pode impor obrigação porque são capazes. Isso, desde que o médico assine o laudo, o Ministério Público e o juiz autoriza. A gente está chegando a um acordo. Não, veja, ó. Agora, qual médico que assina? Eu entendo que não se acaba a doença mental por decreto. Não é isso, né? Não se acaba a doença mental por decreto. Você tem que
trabalhar acima desses pacientes. Se eu tenho um paciente, se eu tenho um meu ente querido e ele está alucinando na rua, eu vou tentar ajudá-lo, eu vou interná-lo. Agora, insisto nessa tecla, cerceia o direito de todos os psiquiatras, isso a gente comenta entre a gente, de eu poder internar o paciente e fazer um tratamento digno. Aí vem uma série de questões, um grupo que talvez é contrário, porque eles sempre usa a luta antimanicomial em cima disso, que eu não concordo com ele, e eu tenho muita tranquilidade de falar porque eu fiz parte deles. Hoje talvez eu sou contrário ao pensamento deles. Falo com muita tranquilidade, totalmente contrário à presença deles, porque é uma coisa que fracassou, no meu entendimento. Eu acho que a gente não pode voltar ao modelo manicomial, mas internação é necessária, justa e ética, como existe o paciente rico que está nos hospitais psiquiátricos. Isso é falácia, falar que não pode internar. Eu sou inteiramente a favorável. Esse caso desse menino que está lá no Parque Alft, alucinando, delirando, eu não tenho como ligar para o SAMU e pedir para recolher ele, porque eu sou impedido. Não, o Delci já está lá no HPS desde ontem à noite. Você está falando do Delci, está lá, eu soube sendo acompanhado. Né? Não sei, mas aí a questão, ele ficar lá no HPS para uma emergência. Mas e esse pós Vai ser acompanhado, tem que retomar, se tiver outra recaída, né? Porque o doutor Cé está recomendando assim, que ele fique internado. Isso. Resolver a crise dele é fácil, porque você vai atendê-lo. Mas e depois? Exatamente. Você falou exatamente o que eu penso, Paulo. O que eles estão fazendo hoje, ele melhorou um pouquinho, rua. Isso eu não concordo. Não sou eu que estou falando. A maioria, esmagadora dos colegas de saúde mental, eu acho desumano, porque muita gente que fala que não pode interna o seu ente querido numa clínica particular. Hipocrisia, né? Deixa eu calar minha boca aqui, porque eu estou falando demais. Está dando direito a estar em cima da hora. O tratamento dele não deve ser medicamentoso apenas, é isso? Exatamente o que você falou. É uma equipe multidisciplinar. Eu rendo todas as homenagens aos colegas queridos da psicologia, assistente social, fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem com especialização em saúde mental. Quando acabaram, eles fizeram uma coisa tão de marketing muito bacana, de acabar os manicômios, e aí fecharam os hospitais, mas assim, houve no meu entendimento, eles esqueceram que não se acaba a doença mental por decreto. E aí, o que aconteceu? Não só os pacientes foram prejudicados, como esse grande volume desses colegas queridos dessas áreas estão perdendo seus empregos, porque deveria ter um sistema de contratação para essas pessoas fazer um trabalho digno, como o SAMU de doença mental, com especialização de saúde mental. Uma residência terapêutica. Clínica humanizada. Porque eles Evidência terapêutica. Eu não posso. Eu fico cheio de dedo as pessoas falar. Eu queria ter uma clínica psiquiátrica em Juiz de Fora, para pobre. Igual existe uma clínica para rico. É um direito que eu tenho. Sabe? Aí para não ferir as pessoas que falam que é manicômio, que eu estou querendo manicômio, eu não quero manicômio. Não, de jeito nenhum. Eu quero uma clínica humanizada igual a outra que tem aqui. Só isso. Eu tenho esse direito de me expressar. Isso é democracia, isso é... Eu estou falando. Então, eu acho que tem muitas coisas erradas, sabe, Paulo? E o Ricardo, vocês entendem o que eu estou falando. O Nilton também. Eu entendo o sofrimento do lado jurídico dele, dos colegas, o Biel, que está defendendo uma causa muito justa, por sinal, mas a gente tem que conversar e abrir espaço para... Sabe, são soluções que podem ser colocadas. Por que não se pensar se não pode ter uma clínica humanizada, por que não pode ter leito em hospitais gerais, como sempre foi falado pelos criadores do famoso nova política de saúde mental? Bom, Milton, da Associação dos Moradores do Centro, obrigado pela participação, a senhora da Melo Neto Psiquiatras também, e ao Biel, que é o secretário especial de Direitos Humanos, também a gente agradece. E o que a gente sempre espera aqui, quando a gente faz esse podcast, porque o problema a gente já sabe que existe, sabe? O mais importante é buscar soluções para que isso se resolva e que essas reuniões que aconteçam pós-debate, elas possam resolver efetivamente, ou pelo menos minimizar todos os problemas que a gente tem debatido aqui. Já vamos ter uma reunião da revitalização do centro da equipe interna da prefeitura e imediatamente já vamos sentar com a associação. E isso vai ser pautado, vai conversar.
né? E ver essa, vão abrir até 10 horas da noite o comércio para movimentar esse centro? Você vai ter problema com o sindicato. Você é pode nos ajudar nisso? Essa aí já é outra que lá. Ele tá ótimo, é sindicato que eu quero ver. Gente, Queria agradecer também o convite, tá? Peço desculpas se eu não quero estender, mas muito obrigado ao Ricardo, ao Paulo, que é meu amigo, e espero ter contribuído. nós é que agradecemos, porque nós colocamos o problema à mesa, vocês debateram, expuseram os seus pontos de vista. O que a gente espera é que essa discussão prossiga e que se chegue a uma não é? Exatamente. Não vamos resolver o problema agora, mas pelo menos tem um bode aqui na sala. Vamos ver se a gente tira esse bode aqui da sala. Biel, doutor César, Vildo, muito obrigado pela participação de vocês. E aí, Ricardo, vamos agradecer aquele cidadão que está ali do outro lado da câmera, que é o nosso telespectador, a quem agradecemos muito pela audiência. É isso aí. Muito obrigado a você que acompanhou esse debate até esse instante. Deixa aí o seu like, participe, mande perguntas. E a você, parceiro, que está sempre conosco aqui, o Sindicomércio, o sindicato aí dos comerciantes, o sindicato também do ACDE, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, bares e restaurantes similares, e o Sinteac, que também faz um trabalho fantástico com os trabalhadores aí. Obrigado, até a próxima semana. Valeu.